Olá, boa tarde. Sexta-feira, 17 de novembro. Hoje é Dia Mundial da Prematuridade. O Rio Grande do Sul está entre os estados com as maiores taxas de nascimentos antes da hora. Um problema de saúde pública, já que a maioria dos prematuros carrega sequelas pro resto da vida. O aleitamento materno pode diminuir os riscos da doença. Ao longo dos anos se viu que esses bebês que mamaram, receberam leite materno, mesmo quando prematuros, na vida adulta, na adolescência, foram crianças que tiveram menos hipertensão, menos diabetes, menos doença de dislipidemia, né? Então o risco de doença cardiovascular também nessas crianças é muito reduzido com o leite materno. E amanhã a Brigada Militar do Rio Grande do Sul completa 180 anos. Você vai conhecer um pouco da história da corporação e como tem enfrentado as dificuldades financeiras do estado. As ações desenvolvidas contra o fechamento da Escola Senai de Cachoeira do Sul. Organizamos um movimento todo, para reverter ou pelo menos não deixar, em hipótese alguma, fechar essa escola que está em Cachoeira há mais de 65 anos, Leilão do prédio pode ser uma das alternativas. Na verdade que a gente, como cachoeirense, como industrial, não gostaríamos que nada disso tivesse acontecendo, Mas, sendo necessário, como eles alegam, que pelo menos não percamos, a nossa escola aqui. O grupo vocal do Colégio Marista Roque de Cachoeira do Sul participa do Festival Paraibano de Coros, FEPAC, em João Pessoa, na Paraíba. A apresentação do grupo cachoeirense acontece amanhã, quando também participam de oficinas de canto com as maestrinas Patrícia Costa e Wendy Moy, dos Estados Unidos. Um grupo de 16 cantores, entre pais e alunos, integrantes do coro do Colégio Marista Roque, participa amanhã do Festival Paraibano de Coros, em João Pessoa. Os cantores se apresentam sob a regência da professora e maestrina Vânia Frank, com arranjo musical do professor Jefferson Machado e participação de Leandro Ramos na gaita, com um repertório absolutamente gaúcho. Realizado desde 2003 sob a coordenação do maestro Eduardo Nóbrega, o Festival Paraibano de Coros é de caráter não competitivo e objetivo estimular e difundir a arte do canto coral no Brasil, além de incentivar o aprimoramento técnico dos coros e promover o intercâmbio cultural entre a comunidade e os grupos participantes. Subir o bonde, descer correndo, a boa funda de goiabeira, jogar bonita, pular fogueira. A nova dupla de líderes que comandará o campus Cachoeira da UFSM será indicada pela comunidade acadêmica na segunda-feira. Duas chapas estão concorrendo aos cargos de diretor e vice-diretor em uma disputa acirrada que teve até um debate eleitoral para apresentação e confronto de propostas. Um verdadeiro clima eleitoral se instalou no Auditório 1 da UFSM, junto ao Colégio Totem, para o debate entre as duas chapas que concorrem à primeira direção da Universidade Federal de Santa Maria, campus Cachoeira do Sul. Pela chapa 1, concorrem à direção e vice-direção, respectivamente, os professores doutores Rogério Brits e Lucas Delong. E pela chapa 2, os professores doutores Marcos Tres e Viviane Frescura. Os concorrentes fizeram perguntas entre si com direito a réplica e tréplica. E a plateia também teve oportunidade através de questões depositadas em urnas na entrada do auditório. A gente promoveu este debate justamente para trazer para a comunidade acadêmica uma oportunidade para eles conhecerem as chapas concorrentes a este cargo. Então a gente faz, neste momento que está acontecendo o debate, uma avaliação muito ótima dessa nossa iniciativa, porque nós conseguimos atingir um grande público de acadêmicos, principalmente, para participar do evento. Eles estão assistindo, estão ouvindo as propostas de ambas as chapas, então nós estamos nos sentindo com a tarefa realizada em virtude de que a comunidade acadêmica pode e deve contribuir na votação que vai ocorrer na próxima segunda-feira, embasada no que eles observaram, no que eles estão observando em relação às chapas. Será a primeira consulta que a gente está desenvolvendo aqui no nosso campus.
Então, a nova direção, que vai ser eleita na próxima segunda-feira, ela terá uma tarefa bem ampla em poder continuar com a consolidação do campus e trazer todos os recursos que a gente precisa e dar o seguimento e a implantação efetiva aqui para a Cachoeira, para nós termos o desenvolvimento regional, que é isso que nós esperamos também. E em meio à atenta assistência do debate, o coordenador do campus local, José Mário Soares, também marcou presença. Ele, que acompanha todo o processo, já está em clima de despedida e se prepara para retornar para o FSM Santa Maria assim que a direção indicada tomar posse. Dentro daquele planejamento inicial, eu tinha combinado e acertado com o professor reitor que eu ficaria em Cachoeira cerca de um ano e meio. Já estamos há quase 4 anos. Acredito que a minha missão inicial e a minha proposta que eu tinha assumido com o reitor está cumprida. Agora o campus vai com as suas lideranças jovens e com essa efervescência de novos líderes que estão surgindo aqui dentro do campus. O campus seguirá o seu destino tranquilamente. Como é que é para o senhor sair quando trabalho ainda em andamento? A gente sabe que era uma meta inicial o senhor ficar pouco tempo, mas o senhor vai sair no auge da construção do campus, enfim, de muitas coisas em andamento, tem muitos projetos em andamento que começaram com o senhor. São 2 sentimentos. Um sentimento inicial de que a gente fez aquilo que tinha se programado. Naturalmente, os tempos foram se prolongando em função que todos nós sabemos das demoras do governo federal, dos repasses para o campo. Isso atrasou o cronograma, mas de qualquer sorte acreditamos que cumprimos a nossa parte. Do outro lado fica o outro sentimento, que é o sentimento de perda, porque a gente tem tanta amizade, formou um vínculo muito forte com toda a comunidade do campus, que de uma certa maneira a gente vai perder, entre aspas, porque a gente vai voltar para o campus Santa Maria, né? A votação para a indicação da primeira diretoria do campus local da UFSM acontece segunda-feira, dia 20 de novembro, das 8 da manhã até as 8 horas da noite. Estão inscritos para votar 578 alunos, 75 professores ativos e 38 técnicos administrativos ativos e aposentados. Essa consulta servirá como indicativo da preferência da comunidade universitária local, já que, pelo Estatuto da Universidade, a palavra final e soberana sobre quem serão os nomeados como diretor e vice-diretor caberá ao reitor da UFSM Santa Maria, Paulo Afonso Burman. Assim que nós terminarmos a votação na segunda-feira, às 20 horas, nós iremos fazer a contagem dos votos, pretendemos acabar no mesmo dia. E depois que tivermos os resultados, isso passará pelas instâncias superiores aqui do campus e pelas instâncias superiores de Santa Maria, e a gente espera que o reitor faça a nomeação para essa direção assumir já no primeiro dia útil do próximo ano. Encerra hoje à tarde o período de inscrições à educação infantil em Cachoeira do Sul. Os interessados devem procurar a sede da Secretaria Municipal de Educação junto ao prédio do antigo Fórum até às 17 horas. A lista com os selecionados estará disponível a partir do dia 1º de dezembro, tanto nos murais da SMED quanto nas escolas. O critério de seleção é a maior idade dentro da faixa etária. Para crianças de 0 a 3 anos, quando houver empate em relação à idade, o critério utilizado será ter o responsável empregado. Por isso, para esta faixa etária é necessário levar carteira de trabalho ou declaração do empregador registrada em cartório. Para crianças de 4 e 5 anos, vaga em uma escola da rede municipal é garantida, pois o ensino para esta faixa etária é obrigatório. Os pais ou responsáveis podem escolher até 3 opções diferentes de escolas na hora da inscrição. A Brigada Militar completa 180 anos neste mês. A corporação tem papel estratégico na segurança pública e vem enfrentando as dificuldades financeiras do Estado com planejamento e otimização de recursos. O aumento do efetivo é o principal desafio. Marcando os 180 anos, hoje o comando da Brigada apresentou um balanço das atividades até outubro deste ano.
Destaque para as ações de gestão como a Operação Avante, que concentra as atividades de repressão nos municípios de maior criminalidade, de Porto Alegre a Caxias do Sul, onde estão concentrados 85% dos delitos. Também as ações de prevenção, como o PROERD, o Programa contra as Drogas, pelo qual já passaram 23 mil jovens, os 5 anos da Patrulha Maria da Penha e o policiamento comunitário. E ainda o investimento em saúde para a tropa, onde um dos projetos é a contratação de PMs temporários para atuar principalmente nos hospitais da Brigada. Momento agora de crise, dificuldade sim, mas com o que nós temos, o que está sendo disponibilizado, nós estamos fazendo o máximo, através de uma gestão, com uma governança efetiva, com cientificidade, empregando o potencial humano de forma adequada, com alto grau de cientificidade e os recursos que nos é oferecido também alocando para minimizar a ação destruidora da sociedade, que é a criminalidade violenta. Na fundação, em 1837, a corporação surgiu como Força Policial. Só 55 anos depois passou a chamar-se Brigada Militar. Na origem, as atribuições eram bélicas, de defesa das fronteiras e do Estado. Na década de 1950, passou as funções de manter a ordem pública e a defesa social. Hoje, o quadro corresponde a 50% do efetivo previsto pela legislação, com cerca de 20 mil brigadianos. O plano é de formação de mais 450 policiais até fevereiro e a abertura de 4.100 vagas para um novo concurso público que está com inscrições abertas. Estamos com mais de 20 mil inscritos para preencher 4.100 vagas que o nosso governador autorizou ingresso. Nós temos perspectivas que até a metade do ano que vem nós já vamos fazer as primeiras inclusões, né, de um percentual dessas 4.100 vagas. Também está aberto já inscrições, ou deve abrir agora para esses dias, para 200 oficiais. A seguir, Dia Mundial da Prematuridade. A campanha deste ano destaca a importância do aleitamento materno para os prematuros e destaca a doação de leite. Ao longo dos anos se viu que esses bebês que mamaram, receberam leite materno, mesmo quando prematuros, na vida adulta, na adolescência, foram crianças que tiveram menos hipertensão, menos diabetes, menos doença de dislipidemia, né? Então o risco de doença cardiovascular também nessas crianças é muito reduzido com o leite materno. O NT Sul já está de volta e Júlio Mafusa analisa a gestão do prefeito Sérgio Gnatti após o cumprimento de uma de suas mais importantes promessas de campanha, a abertura da UPA na zona norte da cidade. Olá, boa tarde. O prefeito Sérgio Gnatti cumpriu rapidamente a sua única promessa de campanha, abrir a UPA. E tem feito o governo muito acima do que os críticos esperavam. No entanto, existe uma lista de situações que cabem a ele resolver, ou ao menos tentar resolver. São os famosos problemas estruturais do município que consomem, em alguns casos, uma quantidade enorme de recursos públicos. O grande problema, muitas vezes, é que precisará mexer com interesses, especialmente contar com o apoio do Poder Legislativo, que muitas vezes, independentemente do lugar, não é sensível a estes pleitos. O Fundo de Aposentadoria do Servidor começou errado, FAPES, e muito pouco foi feito ao longo do tempo para mudar essa situação. Eu temo pelo seu futuro, se medidas não forem tomadas. O certo é que não é justo nem para a prefeitura, nem para os servidores, e muito menos para o contribuinte o que vem acontecendo. Imediatamente hoje é necessário subir a alíquota da contribuição do servidor e pensar seriamente se devemos mantê-lo para os novos servidores. Uma das decorrências da distorção do FAPES, por exemplo, é o plano de carreira do município, que ainda permite incorporações de FGs. Sem contar o absurdo que é essas funções não serem pagas proporcionalmente aos salários. Mudar isso para os novos é urgente. Temos também a licitação dos ônibus, que estava emperrado.
Esta insegurança não interessa a ninguém, nem à empresa, nem ao executivo e muito menos ao usuário. Nosso modelo de transporte coletivo está defasado e essa discussão precisa ser enfrentada para que tanto o usuário seja beneficiado, assim como a empresa vencedora seja capaz de cumprir com o avançado. O foco principal precisa ser o de fazer com que as pessoas utilizem mais o transporte coletivo. Para isso, preço e duração do percurso são fundamentais. E a coleta de resíduos? Quando as pessoas envolvidas no processo ainda chamam resíduo de lixo, é porque sequer sabem do que estão falando. Além de se licitar novamente, seria fundamental instituir um plano municipal de resíduos. Mas entra governo e sai governo e não entendem a necessidade. Uma coisa é certa, hoje os 10 maiores produtores de resíduo da cidade pagam valores irrisórios frente a todos nós. E parece que continuará assim, você financiando os grandes. E a planta de valores? Você sabe o que é isso? Talvez nem eu, nem você e nem a maioria dos secretários municipais. Por conseguinte, os vereadores também não. No entanto, modificar essa matriz tributária imobiliária no município é fundamental, porque muitos estão pagando acima do que deve. Outros, muitos, não deveriam pagar e outros, sim, deveriam pagar um pouco mais. Mas isso só será aprovado com transparência e uma comunicação eficiente, o que, sinceramente, não vem acontecendo. Falei e assino embaixo. Veja agora no NT Sul as vagas que a agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul disponibiliza. Marceneiro, uma vaga. Uma vaga para retificador. Programador CNC, uma vaga. Uma vaga para doceiro. Operador de empilhadeira, uma vaga. Técnico agrícola, uma vaga. Uma vaga para piloto de aviação agrícola. Uma vaga para mecânico em manutenção de aeronaves. Vendedor externo, uma vaga. A agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul está localizada na Rua Major Ourix, número 1552, no centro. Outras informações você pode obter pelo telefone. Código de área 51 3723 5414 ou em nossa página no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Hoje é Dia Mundial da Prematuridade. Este ano a campanha tem como tema central o estímulo à doação de leite materno. A média mundial de nascimentos de prematuros é de 10%, mas no Brasil o índice é maior. A cada 100 nascimentos, 12 são prematuros. O Rio Grande do Sul está entre os estados com as maiores taxas de prematuridade, ao lado de Minas Gerais, Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro. Para se ter uma ideia do tamanho do problema, a cada 30 segundos um bebê morre em consequência do nascimento antecipado. Quem vê a energia dessa pequena nem percebe que a menina já esteve entre a vida e a morte. Há 5 anos, Paulinha veio ao mundo por meio de um parto prematuro. Ela tinha apenas 27 semanas quando sua mãe deu à luz numa cesárea de emergência. A Paulinha teve muitas complicações, ela teve várias transfusões de sangue, ela teve muita infecção, ela fez cirurgia no intestino, fez cirurgia laser no olhinho também. Foram um total de 6 meses de internação. Infelizmente, casos assim vêm crescendo entre os brasileiros. Hoje, o país está na 10ª posição entre as nações com o maior número de prematuros e registra por ano 340 mil nascimentos antes da hora. Segundo o Ministério da Saúde, o número é o dobro do verificado em países europeus. Todo parto antes de 37 semanas de gestação é considerado prematuro pelos médicos. Para a presidente da ONG Prematuridade.com, o problema já virou questão de saúde pública, já que a maioria dos prematuros carrega sequelas pelo resto da vida. A Paulinha desenvolveu asma.
São 9 mil óbitos por ano relacionados ao nascimento precoce, então isso é muito alarmante, né? E na questão de políticas públicas a gente precisa olhar muito mais para essa questão justamente para mudar esse cenário, porque a prematuridade ela não afeta só o pai, a mãe, o bebê prematuro. Ela afeta muito, né, a família, mas ela afeta toda a sociedade, afeta a economia, né? A gente está vendo nascer uma geração de crianças muito prematuras, algumas que vão ficar com sequelas, talvez danos incapacitantes. Isso vai ter um impacto nas próximas gerações, no mercado de trabalho, na economia. Combater esse mal exige um esforço conjunto. Por isso, este mês foi batizado de Novembro Roxo, uma época para se aumentar o alerta sobre os riscos do parto prematuro. Nesta edição, o tema da campanha é a importância da doação de leite materno. No Hospital Criança Conceição, em Porto Alegre, uma sala dedicada ao ordenhamento recebe o leite de mamães de prematuros ou com excesso do líquido. Aqui ele é tratado, pasteurizado e vai direto para os pequenos internados na UTI neonatal. Ao longo dos anos se viu que esses bebês que mamaram, receberam leite materno, mesmo quando prematuros, na vida adulta, na adolescência, foram crianças que tiveram menos hipertensão, menos diabetes, menos doença de dislipidemia, né? Então o risco de doença cardiovascular também nessas crianças é muito reduzido com o leite materno. Apesar de bonito, o gesto em si não termina com o problema. Para esta médica, entender os fatores de risco para o parto prematuro pode ser decisivo no combate à prematuridade. É bem importante a questão do pré-natal precoce, com todos os exames adequados, com a ecografia feita no tempo certo, com a rede de saúde pública encaminhando as mulheres de risco para os hospitais que são referência, né? Isso tudo são fatores que realmente fazem com que elas consigam ter um diagnóstico mais precoce de prematuridade e um manejo melhor para os bebês pós o nascimento. A seguir, campanha Papai Noel dos Correios traz novidade este ano. Agora dá para adotar uma cartinha pela internet. E falamos ainda das ações desenvolvidas contra o fechamento da Escola Senai de Cachoeira do Sul. Organizamos um movimento todo, né, para reverter ou pelo menos não deixar, em hipótese alguma, fechar essa escola que está em Cachoeira há mais de 65 anos, né? Leilão do prédio pode ser uma das alternativas. Na verdade que a gente, como cachoeirense, como industrial, não gostaríamos que nada disso tivesse acontecendo, né? Mas, sendo necessário, como eles alegam, que pelo menos não percamos, né, a nossa escola aqui. Este ano, a campanha Papai Noel dos Correios tem novidades. Agora, aquele que pretende adotar cartinhas das crianças pode fazer isso pela internet. No primeiro dia da campanha online, já estavam disponíveis mais de 1000 cartinhas enviadas por crianças que estudam em escolas públicas e estão em situação de vulnerabilidade social. Para acessar as cartas, é preciso fazer um breve cadastro na página dos Correios na internet e registrar um login e senha. Os padrinhos que adotarem cartas devem entregar o presente até o dia 27 de novembro. Neste ano, nós estamos, então, pilotando essa nova modalidade. E por que nós estamos encerrando a campanha no dia 24, propiciando a entrega até dia 27? Porque no dia 27 começa a nossa campanha física, aquela que a gente já faz há 28 anos. Então, todas essas crianças que foram selecionadas e têm a sua cartinha disponibilizada no online, se por um acaso elas não tiverem o seu pedido atendido, nós vamos levar essas cartinhas para o físico para que a criança tenha mais uma oportunidade de ter a sua carta adotada. Os presentes devem ser entregues no Espaço Cultural dos Correios, na Rua 7 de Setembro, número 1020, no térreo do Memorial do Rio Grande do Sul. O horário de recebimento é das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Aos moldes do que ocorreu com o Outubro Rosa Pet, agora no mês de novembro e a campanha de conscientização sobre o câncer de próstata, o veterinário Edson Salomão alerta os donos de pets para que estejam atentos a essa doença que, embora rara, acomete os machos. Veja só. Novembro Azul. Em todo o Brasil está se comemorando essa data. E nós temos que pegar uma carona nessa data da prevenção do câncer de próstata no homem para fazermos
um alerta para os proprietários de cães e gatos que esses animais também podem ter câncer de próstata. Então é uma data, é um mês que nós temos que nos dedicarmos a fazer essa prevenção, e é uma coisa que não é difícil. Basta, como eu digo sempre, a pessoa estar atenta a sintomas, a mudanças de comportamento. Então o câncer de próstata nos cães e gatos não são tão comuns, não são tão frequentes. É bem mais frequente o câncer de testículo. Então, uma palpação nos testículos do seu animal de estimação, vocês vão notar se está mais endurecido, se está maior, se está inchado. Então, todos esses detalhes, se não tem ferimentos, todos esses detalhes são muito importantes, porque o câncer de testículo é bem mais comum que o de próstata, embora a hiperplasia, o aumento da próstata, é muito comum nos cães, porque a próstata dos animais, dos cães, é praticamente, mesmo funciona como no ser humano. Então tem a bexiga, a uretra passa por dentro da próstata, e quando ela aumenta de tamanho, mesmo não sendo maligno, dificulta a micção. Então fica aquela urina e começa a acontecer as infecções urinárias. No gato é bem mais raro o câncer de próstata, porque é um pouquinho diferente a anatomia. Mas nós temos que estar atentos para esse fato da dificuldade de urinar, pode ser o início de um problema. Nós temos também que estar atento se o animal fica tentando, às vezes representa que ele não consegue defecar, e na verdade, conforme a espécie, às vezes o animal tem problemas relacionados com o sistema urinário. Então isso é muito importante, aproveitar essa data, Novembro Azul, para nós, principalmente os proprietários de cães, né, machos e gatos, para fazer um check-up no seu animal, levar ao médico veterinário, e com isso vocês vão estar protegendo a saúde do seu animal de estimação. Até a próxima! A sexta-feira começou com chuva e nuvens em Cachoeira do Sul. O dia será de muitas nuvens e pancadas de chuva durante a tarde. Noite com tempo firme, mínima de 14 e máxima de 28 graus. No sábado, o sol aparece com muitas nuvens, mas não há possibilidade de chuva. As temperaturas ficam entre 16 e 25 graus. No domingo, o sol aparece durante o dia todo e sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto e sem nuvens. Mínima de 11 e máxima de 26 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Muitas nuvens permanecem nesta sexta-feira no noroeste, norte e nordeste do estado, onde vai chover no decorrer do dia. Nas demais regiões, o sol aparece com nuvens e qualquer instabilidade será localizada. O ar mais frio que ingressa no sul e parte do oeste traz temperatura baixa que permanece durante todo o dia. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 27 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 28. Em Passo Fundo, no norte do estado, 21 graus. E em Santa Maria, na região central, 27. Para o litoral norte, Tramandaí, Torres, 23 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 25. O empresário do ramo metal mecânico, João Augusto Streit, é diretor do Conselho Consultivo do Senai de Cachoeira do Sul. Ele recebeu nossa equipe na sede da Escriu e fala da atual situação do Senai de Cachoeira do Sul e ainda da importância do investimento na formação do jovem para o mercado de trabalho. Na nossa reportagem especial de hoje, eu converso com João Augusto Streit, diretor do Conselho Consultivo do Senai aqui de Cachoeira do Sul. João, queria te agradecer por receber a nossa equipe aqui na tua empresa. Eu que agradeço a parceria de vocês aí em divulgar nosso trabalho aqui na cidade, e sejam bem-vindos aqui na empresa, na Escriu. João, há poucos dias atrás, a sede do Senai passou por um processo de leilão. Hoje, qual a situação do Senai aqui em Cachoeira do Sul? O Senai ele está sofrendo um processo
de enxugamento e de redução de custos no Brasil inteiro. Há um ano atrás, mais ou menos, a gente foi surpreendido pelos números do Senai de que várias unidades do estado estariam fechando, né? E que estava em estudo o fechamento da escola aqui de Cachoeira do Sul. Eu estou presidente já há quase 10 anos e organizamos um movimento todo, né, para reverter ou pelo menos não deixar, em hipótese alguma, fechar essa escola que está em Cachoeira há mais de 65 anos, né? Então, com isso, nós começamos um trabalho com empresários e com movimentação política, não partidária, mas política de entidades, né? O esforço das entidades para se manifestar junto à Fiergs, que é a mantenedora no Rio Grande do Sul, para que esse caso de fechamento não aconteça. E vem dando resultado, né? Algumas coisas são inevitáveis. Por exemplo, eles querem reduzir o tamanho das escolas, adaptá-las a uma realidade do Senai 4.0, que é um Senai com a informática introduzida. Então, todo e qualquer ensino vai estar a computação, a robotização, o desenho no computador, tudo vai estar nesse novo Senai 4.0 que estão instalando. E eles alegam e preparam a mão de obra do futuro, né? Então, nessa questão, como está hoje, tá? O Senai, a escola antiga, está desmembrada, as matrículas dos terrenos foram desmembrados, e a matrícula maior, que é da escola em si, aquela área, aquela construção de mais de 65 anos, vai ser leiloada e vai ficar uma área ao lado, que é aproximadamente 2.000 metros, onde vai ser construída uma escola menor, com essas condições que eles estão exigindo aí, que eles dizem que é a continuidade do sucesso para o mercado futuro. Então, com isso, é um processo de leilão, ele demora. No primeiro leilão não aconteceu uma oferta, 3.900.000, nós também acreditávamos que é um valor muito elevado, até porque o prédio é antigo, né? E agora estamos aguardando, né, uma nova data para que vá a leilão e eu não sei se vai haver o vencedor, não. Na verdade, que a gente, como cachoeirense, como industrial, não gostaríamos que nada disso tivesse acontecendo, né? Mas sendo necessário, como eles alegam, que pelo menos não percamos, né, a nossa escola aqui. Nesse momento de transição, vamos dizer assim, da venda do prédio, da construção da nova escola, a gente está abraçando, o grupo está abraçando o Escrio Agro, com a escola dentro dos antigos escritórios que estava a Escrio lá na Agropertences, na Avenida Brasil, lá com a Malha Negre. Com isso, nós mantemos as turmas de ensino dos alunos, principalmente dos iniciantes, que são esses que necessitam atender, que as indústrias necessitam atender às cotas, certo? Existe, por um lado, a lei que manda toda empresa 2% do seu quadro tiver cotistas, né, dentro de uma escola profissionalizante. E, por outro lado, há um movimento todo no Brasil todo para terminar com as escolas profissionalizantes. É uma incoerência muito grande, não há um entendimento nesse sentido. E o risco todo disso é que nós tenhamos, por exemplo, que pagar esses cotistas em Santa Cruz, Santa Maria ou em qualquer outro lugar e não aproveitar essa mão de obra. Porque nós aproveitamos, nós pagamos o cotista, né? Nós pagamos um salário mínimo praticamente para o cotista, ele fica meio turno aqui, certo? Outro meio turno na escola, ele fica trabalhando aqui, não em condições insalubres, mas ele fica trabalhando, ele fica aprendendo o clima da indústria, certo? E nós aproveitamos principalmente para treinar ele para ocupar no futuro, que é a ação de continuidade
que nós necessitamos para o desenvolvimento da indústria, certo? Então, esses pontos têm que se manter. O que acontece? O Senai, nessa mudança toda, eles alegam e dizem que vão ofertar treinamentos via carretas móveis, tá? Vocês vão poder depois fazer uma filmagem, ela está aqui na frente, a Skrill quase que mantém uma ano todo em diversos cursos, ou seja, termina um curso, a carreta vai, volta outro curso, entendeu? Volta outra carreta, novo curso, certo? E com isso se troca todo o equipamento, são outras carretas todas, o Senai parece que tem 29, em que você faz aquele treinamento de aperfeiçoamento. Ou seja, uma coisa é os alunos iniciantes, que é aquela capacitação para a mão de obra futura, que é o que nós estamos brigando que continua a escola do Senai, e a outra atendido por essas carretas. O atendimento para as carretas está perfeito, ok, nós estamos agora aqui com um curso de treinamento de solda, aperfeiçoando um time de solda, todo um grupo de solda, e contamos também com essa continuidade da escola para esses alunos iniciantes, aperfeiçoando, principalmente qualificando, dizendo melhor, esses alunos novatos, que é o futuro da indústria em qualquer lugar do mundo. Há algum risco da escola ser fechada literalmente aqui em Cachoeira do Sul? Não, as garantias são de que a escola permaneça, até porque nós temos um grupo de indústrias forte, né? Além da indústria metalúrgica, nós temos cerâmico, nós temos elétrico, né? Nós temos da área de calcário aqui na região, aqui de Caçapava, faz parte do nosso grupo, né? E outros segmentos todos, e a sede é Cachoeira. A sede regional é Cachoeira. A gente sabe que é uma pressão bastante grande que tem que ser feito, mas nós estamos torcendo e pelo menos a promessa, né, foi nos dada que vai continuar o Senai em Cachoeira do Sul, né? O ano que vem teremos 2 turmas, né, já foi nos prometido, a partir da virada do ano, eles têm sempre as férias em janeiro, mas a partir de fevereiro já teremos novos cursos e as famílias, os alunos que queiram já procuram até antes do final do ano a se inscreverem, porque vai haver turmas no ano que vem aí dentro já da Agropertences, nos antigos escritórios que era ali na Amália Negre. Você como industrial tem uma visão privilegiada com relação a todos os departamentos de uma empresa. Olhando para a nossa realidade hoje, que a tecnologia ela invadiu literalmente todos os aspectos e sentidos da nossa vida. Há um desinteresse do jovem em trabalhar esse lado industrial justamente porque a tecnologia ela acaba oferecendo um mundo um pouco diferente do que é a realidade que a gente vive. Como é que é a tua visão com relação à introdução na indústria da tecnologia? Isso é uma realidade, né? O fato de fecharem 11 escolas já no estado, e foi principalmente na região da fronteira, pela desistência, né? Por pouco interesse do jovem em entrar numa escola profissionalizante. Eu sou um antigo do Senai, sou apaixonado pelo Senai e não acredito, por exemplo, que a tecnologia venha a substituir a escola na sua essência. Nós temos que incorporar a tecnologia para o aprendizado na escola. O Senai, percebendo isso, criou, anos atrás, agora 2, 3 anos atrás, uma tecnologia que ela está trabalhando diferentemente da questão, por exemplo, do aprendizado. Já existe aqueles sistemas em que você adapta o celular num óculos, que eu não sei como é que é a tecnologia, talvez vocês da comunicação saibam mais, mas ele entra num mundo virtual em que o aluno já vai visualizando cenários da indústria e ele vai tomando atitudes, principalmente operações em cima desse cenário. Isso é uma realidade. Eu tenho sabido que o próprio Exército está fazendo treinamento de tiro
antes, e a gente visitou a unidade em Santa Maria, eles atiram agora mais de 90% dos tiros do Exército com os seus recrutas são eletrônicos, né? Num painel gigante, eles têm vários lá em Santa Maria, e que eles fazem o tiro nesse treinamento. E o Senai não é diferente, ela tem que se adequar, porque se ela não se adequar, esse aluno abandona. Agora vamos ao lado educacional do Brasil. O Brasil está passando por um processo de nivelamento da educação muito baixo, certo? Eu sei porque no Senai as primeiras aulas de um curso profissionalizante é para o nivelamento educacional do grupo, entende? Por exemplo, fazer um treinamento em matemática, trigonometria, cálculos de área, coisa, porque senão ele não vai começar a trabalhar direito no curso profissionalizante. É desparelhado? É muito desparelhado. Vem jovens de todos os níveis e é preciso fazer um nivelamento. Isso é uma realidade que não havia, certo? Primeiro que havia muita oferta, então você fazia uma seleção natural, um vestibular para entrar. Agora não, como há pouco e tu tem que socialmente oportunizar todo mundo, então você tem que fazer aulas de nivelamento. Mas eu não acredito, mesmo que tenhamos Senai 4.0, o abandono da escola na sua essência de aprendizado da indústria. Um torneiro mecânico vai aprender a trabalhar no torno, depois esse jovem vai programar um torno computadorizado com a sabedoria que ele já teve no torneamento, os tipos das ferramentas, a quantidade de aço que ele vai remover numa ferramenta, ele já vai ter esse aprendizado. Então o nivelamento desse grupo é muito, muito melhor. Então, não acredito, por exemplo, que vá substituir. E se isso fosse verdade, né, empresas europeias, nós tivemos há pouco tempo na Suíça, num grande fornecedor nosso, onde esse papel estão se fazendo dentro das empresas. Eles montam escolas, né, com o básico. Por exemplo, dentro de uma escola que nós visitamos, o cara tinha uma furadeira, o cara tinha uma bigorna, uma forja, o cara tinha um torninho pequeno em que o aluno subia num tapumezinho, assim, num estrado, ele não tinha altura para estar num torno, e ele tinha altura e estava trabalhando num torno. Aqui no Brasil, menos de 16 anos, tu nem pode chegar perto do torno, e muito menos com 18 trabalhar numa indústria. Isso desmotiva o jovem? Desmotiva o jovem, porque desmotiva o empresário. Porque o empresário fica encantado quando ele vê um jovem começar a aprender e sabe que ele pode contar depois dos 18 anos. Não precisa jogar ele na indústria, mas a escola, pelo menos, ele tinha que ter. Cada mês de uma cor. O uso de cores e símbolos na conscientização sobre a prevenção e tratamento de doenças e os reflexos dessas ações na sociedade, você confere no comentário de Francisco Bastos. A utilização de símbolos pela nossa sociedade, sejam figuras ou cores, é uma prática muito comum. Nos últimos tempos, na área da saúde, temos observado a utilização de cores para chamar a atenção da população sobre determinadas doenças. A que começou com mais intensidade este tipo de trabalho, esse tipo de ação, foi em relação ao câncer de mama, com o Outubro Rosa, que hoje já faz parte do calendário de promoções, enfim, e que hoje se estende para outras enfermidades e para outras doenças também. Como é o caso agora no mês de novembro, do Novembro Azul, em relação ao câncer de próstata. Sabemos que todas essas estratégias que são utilizadas, elas têm um resultado efetivo junto ao conjunto da população, porque ao mostrar a cor e produtos com essa caracterização, naturalmente vai uma mensagem para aqueles que estão a observar, seja através de uma roupa, seja através de uma sombrinha, seja através da própria iluminação de determinados prédios, como acontece.
o que vemos, sem dúvida nenhuma, é um fator extremamente importante para divulgarmos, especialmente a prevenção. Então há determinados momentos em que as pessoas imaginam que levantar essas questões através de determinadas cores seja no sentido de amedrontar a população, trazendo essas informações da doença. Pelo contrário, o que se busca com esse trabalho é justamente orientar para que seja feito o diagnóstico prévio e também o cuidado em termos de ações coletivas e individuais, como em relação à obesidade, ao tabagismo, à prática de esportes, justamente para termos uma melhor qualidade de vida e evitarmos o surgimento dessas doenças. Juntamente com isso, e meritório todo esse trabalho que é realizado, nós temos que, por conta de uma demanda que naturalmente irá surgir pelo estímulo dado em relação a essas doenças, de que os serviços e os prestadores de serviços e a sociedade em geral deem conta para, no caso, os exames e os diagnósticos. Sem uma coisa estar vinculada à outra, nós estaremos somente levantando questões sem obtermos o resultado final. Um exemplo efetivo desse trabalho comunitário é o que a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Cachoeira do Sul vem sistematicamente realizando em todos os sentidos. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma prova cabal de que é possível nós revertermos enfermidades que estão progressivamente acontecendo na nossa comunidade de forma eficaz para o tratamento, para a cura e para dar a essas pessoas, a esses pacientes ou a população como um todo, um estágio de melhor qualidade de vida. O NT Sul desta sexta termina agora e amanhã às 11 da noite tem NT Sul Mais. Um dos temas é o Novembro Azul e a necessária prevenção do câncer de próstata, o que de fato as doenças nesta glândula podem provocar na vida do homem. Falamos ainda de adoção de animais e também a busca desenfreada por informações de saúde no Dr. Google. É amanhã, a partir das 11 da noite. Eu te espero!